Então, vamos começar a nossa aula. Hoje, a primeiro assunto que a gente vai ver é o sistema articular, né? A gente fala um pouco das articulações. Porque nas demais aulas, a gente falou sobre o sistema esquelético, né? Falou sobre os ossos, falou um pouco sobre as cartilagens, da existência das cartilagens no sistema esquelético. E os ossos, eles não fazem o trabalho sozinhos, né? Na verdade, eles não conseguem fazer de forma isolada. Eles precisam estar unidos, um osso a outro, para que a gente consiga realizar esses movimentos. Então, o que vai determinar quais serão esses movimentos, né? Se vai existir movimentos, de que natureza vai ser esse movimento, qual a amplitude do movimento que a gente realiza, vai ser justamente a nossa articulação, né? O tipo de articulação que a gente tem. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas existem partes do corpo da gente que a gente consegue mexer muito, né? De diversas maneiras, para frente, para trás, de um lado, como é o exemplo do nosso ombro. A articulação do ombro, né, da cintura escapular com o osso húmero. Então, a gente tem aí uma articulação que a gente consegue levantar o braço para frente, levantar de lado, a gente consegue fazer aquele movimento, rodar o braço totalmente. Então, a nossa amplitude de movimento desse osso, ela é muito grande, né? A gente consegue movimentar de várias formas. Mas já existem outras que a gente já não movimenta tanto. Por exemplo, o nosso dedo, ele tem uma articulação aí, né, para cima e para baixo, e um pouco para o lado, né? Ele não consegue fazer um giro completo, como é o caso do nosso ombro. E nós temos também aquelas articulações que elas não se movem de jeito nenhum, elas não são móveis, ou então elas são um pouco móveis, né? Tem uma mobilidade, existe a mobilidade, mas ela é bem reduzida. Inclusive, algumas coisas que a gente até já comentou, né? Como aquelas suturas que a gente viu dos ossos do crânio, ou seja, o encontro dos ossos do crânio, e a gente percebeu lá pela imagem que ali é uma junção de dois ou mais ossos, então isso já caracteriza uma articulação, mas que ali, não sei se vocês já perceberam que a forma como é o encontro tem toda uma linha, né? Que essa linha, ela é toda serrilhadazinha, né? Ela é uma linha totalmente bem ondulada, né? Como se o osso estivesse todo quebradinho e se encaixou como um quebra-cabeça. Então, ali é uma articulação que a gente chama de sutura. E ali não há mobilidade. Então, vamos para frente, né? Vou colocar aqui para apresentar, para a gente começar. Então, gente, o nosso sistema articular, ele gira em torno da junção, né, da união de dois ou mais ossos, né, que estão unidos para promover uma articulação, né? Essa articulação, ela pode resultar numa movimentação, em pouca movimentação ou nenhuma movimentação. Aí nessas duas imagens aqui, não sei se vocês já conseguem identificar que área do corpo é esses ossos. Que área do corpo esses ossos pertencem? Alguém saberia me dizer? É o joelho, né? Esse aqui é o joelho e esse? Não é a parte posterior, não, do joelho? Não. Ó, vou dar uma dica. É a do cotovelo, professor? É o do cotovelo, sim, certo? Na posição anatômica, os dois aqui, ó. O membro inferior, que mostra aqui a articulação do joelho, fêmur, patela, tíbia e fíbula, né? Aí aqui a gente consegue perceber a articulação. Aonde a gente vê algo que é branco, ou então, nesse caso aqui, né, que é branco, mas tem umas listrinhas, né? Aqui pode ser não, é uma cartilagem, e no caso aqui seria ligamentos, né? Então, isso
é uma articulação. Inclusive, na aula passada, a gente estava comentando como é que os ossos, eles interagem, né? Eu até perguntei com quais ossos o osso, acho que foi o tíbia, interagia, né? E vocês foram me respondendo que tinha a patela, que tinha o fêmur, que tinha a fíbula. Então, aqui você percebe que ele está interagindo ó, e está conectado aos outros ossos, né? Está conectado aqui ao fêmur, está conectado à patela, e está conectado aqui à fíbula, olha aqui. Tudo isso aqui, gente, serve justamente para promover uma articulação, né? A junção aqui, a união, apesar de ser um osso que ele não é de continuidade, ele é um osso que está paralelo, ele está ao lado, mas existe aqui, olha, essa comunicação que é a articulação. Nesse caso aqui, eu tenho a área do cotovelo na posição anatômica, né? Não sei se vocês lembram que a posição anatômica mostra que as palmas, elas estão abertas, né? Então, é como a gente coloca o braço, mais ou menos quando a gente vai aferir a pressão arterial, né? Que a gente abre o braço com as palmas abertas. Então, aqui a gente consegue perceber o osso húmero, né? Olha aqui os acidentes ósseos que fazem com que o osso una, ele se encaixe nele, né? E se a gente fosse ver a porção posterior, a gente ia ver aquele ganchinho que ele tem, justamente para se ligar aqui, se conectar ao osso húmero. Outra coisa que entrega nessa articulação é aqui o osso rádio, né? Não sei se vocês lembram, mas o osso rádio, ele tem essa parte mais achatada, né? Se caracteriza e a gente chama como se fosse um botão que a gente apertaria, justamente pelo nome dele ser rádio. Então, isso também entrega, né? E a gente entende que está na posição anatômica porque a gente já sabe também que o osso rádio, ele está mais lateral ao corpo. E o osso una, ele está mais medial. Então, aqui, essas são duas articulações muito conhecidas por nós, né, pela movimentação que a gente realiza no nosso dia a dia. Certo? Então, existe essa comunicação, né, de ossos, osso com outro, por continuidade, né, o que eu quero dizer é que vem um depois do outro, seguindo como se fosse uma sequência, e tem os ossos também que estão ao lado, eles estão paralelos, mas existe também essa comunicação. E nessa imagem não dá para ver, mas aqui a gente tem aqui a gente também tem uma articulação, assim como essa, que serve justamente para unir esses dois ossos, mas não é uma articulação de muito movimento. É porque a gente não consegue movimentar, né, os dois ossos do nosso antebraço de forma de um se movimentar em relação ao outro. A gente não consegue fazer isso. Então, as articulações do corpo humano, elas são responsáveis pelos movimentos que nós realizamos. Ela conecta os ossos do esqueleto humano aos outros ossos e cartilagens. A articulação é o ponto de encontro entre os ossos, possibilitando os movimentos do corpo ou não. Então, com as articulações a gente pode se movimentar ou não. Gente, só um minutinho. Prontinho.
Então, as articulações, gente, elas têm várias formas e elas têm várias funções também, né? A função, a forma da articulação, ela vai depender da amplitude do movimento, né? Se é muito movimento, se é pouco, ou é nenhum, na verdade, é apenas o encontro dos ossos. Então, aqui nós temos a função das articulações, né? Juntamente com o esqueleto, juntamente com os músculos, um dos objetivos, na verdade, da articulação é realizar o movimento, né? Para que a gente consiga se movimentar, realizar essas movimentações. Porque se não fosse isso, no caso, a gente teria, na verdade, o nosso corpo ele era feito a partir de um osso só e a gente não iria conseguir se movimentar, né? No máximo, a gente ia conseguir se pôr de pé. Outra coisa é a estabilização das superfícies ósseas, né? Para que o nosso corpo ele se mantenha de pé, ele se mantenha estável, ele se mantenha firme. Outra função que ele tem é a proteção contra o impacto, né? Porque a união de um osso ao outro, e a gente vai ver como é essa articulação. A articulação ela não é somente os dois ossos se encontrarem e aquele ponto de encontro é chamado de articulação, não. São todas as estruturas que existem naquele encontro e que elas funcionam justamente para proteger contra o impacto de um osso com o outro quando a gente se movimenta. E é maravilhoso, porque se não existir, o nosso corpo ia ser igual como é que chama aquele negócio da bicicleta, gente? Acho que é correia, não lembro. Mas vocês sabem como é, né? Que quando ela está ressecada, né? O que é que acontece? A corrente da bicicleta. Isso, a corrente, ótimo. Quando ela está ressecada, a corrente, ela entra naquela estrutura e a pessoa não consegue pedalar, né? E aquilo ali vai se desgastando até o ponto que realmente ela não vai conseguir mais realizar o movimento. Do mesmo jeito é o nosso corpo. Se a gente não tiver estruturas que façam esse amortecimento desse movimento, logo, né, muito cedo, na verdade, a gente já ia começar com um processo de doença, né, que seria uma artrose, por exemplo, que é o desgaste das articulações. Então, as articulações, elas podem ser classificadas de acordo com o grau de mobilidade que proporcionam a parte do esqueleto onde estão situadas, né? E se vocês observarem, esses pontos aqui que estão marcados em vermelho, são os pontos das articulações em que a gente realiza maiores movimentos, né? Que é o ombro, aqui o cotovelo, o punho, aqui na região trocanteriana, na região do joelho e aqui na região do pé, né? Então, nós temos 3 tipos de articulação, minha gente. Aí que a gente pode se enganchar, né? Mas vamos com calma. Então, nós temos 3 tipos de articulação. A articulação que ela é chamada de sinartrose, né? A articulação que ela é chamada de anfiartrose e a diartrose, certo? Então, essa articulação aqui, sinartrose, ela também é conhecida por articulação fibrosa, né? Que ela utiliza justamente um tecido fibroso, né? Ou então um ligamento, para conseguir unir esses ossos, né? Então, é uma articulação imóvel, né? Ou pouco móvel. Ela, um exemplo desse tipo de articulação é a articulação dos ossos do crânio, né? Que uma dessas articulações sinartrosas, elas são chamadas de suturas. E a gente viu que aqui, né, quando a gente estava estudando os ossos do crânio, a união entre esses ossos eram chamadas de
suturas, né? A sutura coronal, a sutura sagital. Então, esse tipo de articulação é o que a gente chama de articulação imóvel. A articulação anfiartrose é uma articulação que ela é semimóvel, que a gente fala. Ela tem um movimento que ela é limitado. Ela também é conhecida por articulação cartilaginosa, tá certo? Então, os ossos, eles se unem por uma cartilagem, né, e ela tem uma movimentação reduzida, digamos assim, né? Ela é uma articulação que a gente chama de articulação semimóvel. Um exemplo desse tipo de articulação é a articulação dos ossos do quadril, né? Não sei se vocês lembram, quando eu falei a respeito do osso ilíaco, né? Que é todo esse osso aqui, ele chega aqui na frente, esse pedaço desse osso, ele é chamado de pubis, né? E eu falei que tinha uma cartilagem aqui na frente, que ela era chamada de sínfise púbica. E ela é chamada dessa forma justamente porque um tipo de articulação anfiartrose, elas são as sínfises. E como ela está localizada no osso pubis, então ela fica conhecida como sínfise púbica. Ok? Estou dando só um resumão, mas a gente vai falar de cada uma especificamente, tá? Essa outra articulação, a terceira articulação, ela é a de artrose, tá? Mas ela também é conhecida por articulação sinovial, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, né? Sinovial, que é justamente onde há a bolsa sinovial, né? Com o líquido sinovial, que ele funciona justamente como esse óleo que a gente coloca na corrente da bicicleta para poder ela deslizar, né? Então, ela é uma articulação de maior movimento, né? E por aqui, por essa imagem, a gente já consegue perceber, né, que esse aqui é justamente a articulação do nosso joelho, né? O encontro da coxa com a perna. Acho que eu estou falando demais, muito rápido. Tô perdendo até o fôlego. Estou falando muito rápido, minha gente. Tá não. Para mim, não. Não, eu estou perdendo até o fôlego. Professora, Como é? tome água. Pior que eu tô tomando. Ai, respira, minha filha. O ar não tá vindo, não. Enquanto eu falo, o ar não entra. Então, essa articulação, ela é chamada de articulação de artrose, né? Articulação de maior movimento. Aqui a gente consegue perceber que é a junção aqui da coxa com a nossa perna. E eu tenho aqui a articulação do joelho, é uma das que a gente consegue realizar mais movimento, como é a do braço, né? Como é a do aqui. Tem a pelve, no caso aqui ficaria a articulação do fêmur, né? O fêmur já iria ter esse encontro aqui. Então, essa é uma articulação que ela é de artrose. Essa articulação, ela também é chamada de articulação sinovial, né? Então, se vocês perceberem, todas têm um nome e têm um segundo nome. Mas todas têm um segundo nome, na verdade, por uma questão de características. Por exemplo, essa daqui, ela leva o nome de articulação sinovial porque ela tem um líquido sinovial, né? Ela tem a bolsa sinovial. É característica dessa articulação. Essa daqui é uma articulação que ela é cartilaginosa, porque ela é repleta de cartilagens. E essa articulação, ela é conhecida como articulação fibrosa,
porque ela é justamente constituída por um tecido fibroso, né, que vai unir esses ossos. Então, a gente tem os nomes oficiais, né, e tem, eu não vou chamar os outros de apelidos, porque também fazem parte, mas esses são os nomes que a gente vai tratar para não ficar confuso. Então, a articulação sinartrose são articulações fibrosas, né, localizadas entre um osso e outro, caracterizadas por serem inflexíveis, né, com pouquíssimo ou nenhum movimento. As duas superfícies ósseas são praticamente contínuas, separadas apenas por uma camada de tecido conjuntivo ou cartilaginoso. Né. Por exemplo, a articulação do crânio, que no caso é uma sutura, dos dentes e do maxilar, da tíbia e da fíbula. Então, gente, a articulação sinartrose, ela tem três possibilidades, né? Ou seja, ela se divide em três tipos: as suturas, a sindesmose e as gonfoses, tá? Então, todas elas vão fazer uso desse tecido fibroso, tá ok? Então, as suturas. A sutura, gente, ela é repleta dessas linhas onduladas ou serrilhadas, como vocês queiram chamar, né? E esses ossos, eles são unidos, né? E aqui, na verdade, eles são bem encaixados, como se fosse bem um quebra-cabeça mesmo, né? Vocês podem perceber que aqui o encontro, né, que no caso é a articulação, ele é promovido através de um encaixe bem acertadozinho, a partir dessa articulação, que ela é chamada de sutura, né? Nessa articulação não há movimentação, né? Inclusive a gente não consegue mexer os ossos da nossa cabeça. Aí aqui a gente foi algumas coisas que a gente até conversou, né, na aula sobre os ossos do crânio, que as suturas mais conhecidas que a gente tem são essas três, né, que é a sutura coronal, que acompanha justamente o sentido do plano coronal, é o mesmo nome. A sutura sagital, né, que ela vai fazer aqui a divisão entre os dois ossos parietais, também vai acompanhar o plano sagital, né? E a sutura lambidoide, que ela vai fazer essa união do osso occipital com os dois parietais. Aí essa imagem é para a gente relembrar, né? Que quando a gente nasce com essas articulações ainda abertas. No caso, ainda não foi realizado o fechamento, né? O encontro real desses ossos, dando origem a esses afastamentos que são chamados de fontanelas. Então, no caso, isso aqui que a gente estava estudando na aula passada é justamente um tipo de articulação. Essa articulação ela é chamada de sutura, né? É uma articulação sinartrose com nenhum movimento. A articulação sindesmose, ela também é uma articulação sinastrose, né? Com quase nenhum movimento, na verdade. Ela é responsável por unir os ossos, né, principalmente os ossos que eles são paralelos, ou seja, um está ao lado do outro, através de uma lâmina de tecido fibroso, né, que esse pedaço, na verdade, de tecido fibroso, ele pode ser um ligamento ou então uma membrana fibrosa. Então, no caso, se por acaso a gente imaginou que o osso, ele era o rádio, por exemplo, ele era preso ao húmero, e depois preso aos ossos do carpo, e no caso o osso ulna, ele era preso ao húmero e preso aos ossos do carpo, agora a gente sabe que os dois, eles estão conectados sim, através dessa articulação que ela é chamada de sindesmose. Então é essa lâmina que vai unir aqui os ossos que eles são paralelos. Olha, no caso da perna a gente tem a mesma situação, que é o osso tíbia com o osso fíbula.
E a gonfose, gente, a gonfose, ela é uma articulação fibrosa, né, onde o pino se ajusta a um só que o periodonto segura o dente no alvéolo. Então, a articulação da gonfose, ela é uma articulação que ela está presente fazendo a união da estrutura da nossa dentição com a nossa mandíbula. Ela é uma articulação única, certo, gente? Só existe justamente nesse lugar e ela também é uma articulação sinartrose. A articulação anfiartrose são articulações semimóveis, flexíveis e cartilaginosas. Elas possuem cartilagens entre os ossos e permitem movimentos que evitam o desgaste excessivo dos ossos, auxiliando dessa maneira no deslizamento de uns sobre os outros a partir dos diferentes movimentos do corpo. Aí um exemplo que a gente tem é os ossos do quadril e o osso vértebra, né? Os ossos da coluna vertebral. E a articulação anfiartrose, ela também tem dois tipos, né? Nós temos dois tipos de articulação anfiartrose. A articulação sincondrose, né, que ela tem uma particularidade bem interessante, que a gente vai encontrar, e a articulação sínfise. A articulação sincondrose. Deixa eu mostrar aqui, sim. Um exemplo é a cartilagem que a gente tem aqui, que vai de encontro ao osso externo, né? Ah, sim, entendi. Eu fiquei confusa. Sim, gente, a articulação sincondrose, vou mostrar logo isso aqui. Ela também pode ser conhecida como articulação temporária, certo? Para que possa ser permitido o nosso crescimento, né? Por exemplo, quando a gente nasce, a gente não nasce já com os nossos ossos do tamanho que a gente é adulto. No caso, a gente passa por um crescimento, né? Um processo de crescimento nos nossos ossos. Então, até inclusive, acredito que mais na frente vocês vão conseguir observar um pouco sobre isso, sobre a diferença, né, de uma imagem de ossos de uma criança, por exemplo, com a imagem de uma pessoa adulta. Porque os nossos ossos, eles vão passando por uma transformação no processo de crescimento. E a articulação sincondrosa, ela faz parte disso. Porque dentro do nosso osso, ele existe justamente esse tipo de cartilagem, né? Que posteriormente, quando a gente chega na fase adulta, essa cartilagem, ela é substituída por osso realmente, né? Então, essa cartilagem, ela vai reduzindo de tamanho, para ser preenchida totalmente por osso, né? Então, dessa forma que o nosso osso, ele vai crescendo, ele vai aumentando de tamanho. Então, por isso que ela é chamada de articulação temporária. Porque, no caso, quando a gente chegar na fase adulta, ela, no caso, já vai ser substituída, né, por osso, realmente. Aí, nessa imagem, a gente consegue perceber, olha, a cartilagem aqui no osso. E a gente consegue perceber aqui, através da imagem, de uma mão de uma criança, né, de 11 anos, e a partir de uma criança não, um adulto, no caso de 21 anos, né, como está todo preenchido já de osso, e aqui não, aqui há os espaços. E a sínfise? A sínfise, ela é uma articulação que ela é forte,
né? E ela ajuda bastante nos processos de movimentação. Não é à toa que nossa, a nossa cartilagem, aqui o nosso disco, né, intervertebral, ele é justamente constituído a partir de sínfise. Então, aquilo que a gente conversou sobre entre uma vértebra e outra, existir uma cartilagem, né? Ela está aqui nos auxiliando justamente para unir os dois ossos, mas sem que haja o desgaste, sem que haja realmente o, o incômodo, né, de a gente movimentar a nossa coluna e a gente acaba gastando bastante os nossos ossos. Inclusive, gente, a gente passa por um processo, não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que elas têm hérnia de disco. Já ouviram falar? Positivo. Já sim, meu avô tinha, né? Pois é, então é uma situação em que o disco intervertebral, ele se afasta, né? Ele sai aqui desse espaço. Isso aí por inúmeros fatores, né? Às vezes por postura inadequada, principalmente pessoas que têm determinados tipos de trabalho, acabam adquirindo algumas posturas que não são inadequadas, movimentações com a coluna também que são inadequadas, muitas vezes por carregamento de peso também de forma inadequada. Isso aí a gente vai ganhando ao longo da vida, né? Então, esse disco que está aqui, ele vai se afastando um pouco, e ele vai saindo aqui desse espaço, né? Então, a partir do momento que ele sai e a gente faz uma movimentação com essas vértebras, quando a gente mexe na nossa coluna normalmente, então o osso com o outro acaba espremendo, dá uma espremidazinha nesse disco que no caso está para fora. Aí ele fica, olha, esse osso e esse de baixo, no caso. Fica beliscando o disco, né, constantemente. E isso provoca o quê? Dor, né? Inclusive, tem aquelas pessoas que têm a hérnia de disco que o pessoal chama de bico de papagaio, que acontece justamente porque há esse afastamento e as vértebras, elas vão já ficando nessa posição de beliscar aqui o disco, que eles vão assumindo uma aparência, na verdade, como se fosse realmente um beco de papagaio, uma coisa pontiaguda, em cima e embaixo. Outro tipo de articulação sínfise é a sínfise púbica, como eu comentei, né? Ela está aqui para fazer a união dos dois ossos ilíacos, né? Esse aqui não faz parte, esse aqui é o sacro, que dá Professor, uma dúvida. Porque eu conheço vários amigos meus, quando eu jogava, que eles deslocaram o pubis. Qual a parte do pubis que se desloca? É essa do meio, é? Ou essas laterais? É essa aqui, o osso pubis é esse. Esse e esse. Porque ele é colado em um músculo, não é? Como assim? Porque geralmente, quando você faz muito movimento repetitivo e fica inflamado, eles dizem que desloca o pubis. No caso, é como se um músculo que tem um músculo colado ao pubis. Aí ele se rompe, esse músculo, e causa uma dor muito grande. Sei. Mas deve ser, porque na verdade todos os músculos eles estão junto aos ossos, né? Agora resta saber qual é o músculo, porque fica um recobrindo o outro. Agora é o seguinte, por exemplo, esse osso aqui, né? Como eu falei, o sacro, ele está aqui porque ele está fazendo continuidade da nossa coluna, né? Mas aqui são dois ossos separados, certo? Aqui o osso ilíaco, que é o conjunto completo, né? De um lado e de outro, são dois ossos ilíacos, que ele, na verdade, é constituído por três ossos, que é o osso ilho, o osso isquio e o osso pubis. Então, a união desses dois ossos
é que vai dar origem a essa articulação, a articulação sínfise, que ela é chamada de sínfise púbica, justamente por estar entre os dois pubis, entre os dois ossos pubis. E a articulação, como está cedo ainda, acho que eu estou falando muito rápido mesmo. A articulação de artrose, né, que é a articulação sinovial, é a articulação onde os movimentos eles têm uma amplitude bem maior do que os que a gente tem falado até agora, né? Então, são articulações flexíveis, caracterizadas pela presença de bolsas sinoviais, que contém o líquido sinovial, né, ou sinovia, que evita o desgaste ocasionado pelo atrito. Eles localizam-se entre a pele e os ossos. Exemplo, as articulações do ombro, do joelho e do cotovelo. Então, é a articulação, gente, que ela é mais completa, né? É a articulação que vai promover uma maior mobilidade, é a articulação de artrose ou então a articulação sinovial. Aí aqui a gente consegue perceber algumas estruturas, né, que fazem parte dessa articulação, né? E aqui eu vou chamar a atenção para vocês através do ligamento, né, que vai unir esses dois ossos. O ligamento, a gente tem que entender ele como se fosse um pedaço de elástico. Na verdade, você imagine, né, duas estruturas firmes, que no caso são dois ou mais ossos, aí você quer unir os dois, mas não que ele fique colado de forma fixa, né, sem se mover. Então, você pega um elástico e você tenta unir, né, ligar esses dois através desse elástico, para que ao realizar o movimento, por que é um elástico? Né? Porque no caso ele vai esticar e voltar, né? Esticar e voltar. Esse é o nosso ligamento, né? Inclusive tem pessoas que elas sofrem torção, né? Que é o que a gente chama de entorse, que é muitas vezes quando esse ligamento ele se rompe, ou seja, esticou, o impacto ele foi de repente, né? Ou então já há um desgaste naquele ligamento, então rompeu o ligamento. É o momento que a gente torce, né? Torce aquela articulação. Então aqui a gente tem a membrana sinovial, né? A cavidade articular, que é esse espaço onde vai se localizar justamente todas as estruturas da articulação. Né? A cartilagem articular, porque a cartilagem ela vem já, como se diz, de fábrica, né, nos ossos. Vou mostrar aqui uma imagenzinha melhor para vocês. Essa é outra imagem da nossa articulação, né, uma imagem desenhada, e essa imagem que é uma imagem natural, né, através de um corte que foi feita de forma para a gente conseguir ver realmente por dentro. Então, os ligamentos, eles são estruturas resistentes, né, feitos de fibras colágenas, né, e ele tem essa função, né, de unir os ossos, né, não permitir movimentos errados, isso é muito importante. Porque o ligamento, apesar de ser elástico, mas ele só permite que a gente realize aquele movimento certo, né? Ele só estica para que a gente consiga mover se for o movimento correto. Se você tentar fazer um movimento que não faz parte, né, daquilo ali, você acaba não conseguindo. A cápsula articular, né? Ela é uma cápsula fibrosa, né, resistente. Ele vai revestir toda a zona de união entre os segmentos ósseos. Por essa imagem a gente consegue perceber, né, a cápsula que está envolvendo aqui essa articulação. Vocês sabem que articulação é essa, assim, que encontro é esse de ossos? Que osso é esse? Que osso é esse? Estão conseguindo identificar? É o ombro?
Isso, é o ombro, né? Aqui a gente tem o É a escápula, húmero, não? né? Isso, a escápula está aqui, o húmero está aqui, então é a, a articulação aqui do ombro. Então, tapa toda a articulação, né, como se fosse uma manga, né, veste, reveste totalmente a articulação. E ela tem algumas funções, né, de proteção. Segundo, de não perder o líquido sinovial, o líquido que vai estar realmente como se fosse solto, né, nesse espaço. A bolsa, ela vai liberar. E vai limitar também o movimento, nos ajudar para que a gente não realize um movimento que seja inadequado. Porque você imagine, por exemplo, com o cotovelo, né? A partir da posição anatômica, a gente consegue fazer uma flexão, né? Do nosso antebraço até a parte mais de cima. Mas se você tentar fazer uma articulação contrária, né, o cotovelo e o contrário, você não consegue. Mas se no caso você sofreu algum tipo de acidente, né, e romper essa articulação, o seu braço vai, né, vai para o outro lado, com certeza. Professora, no caso da bursite, o desgaste dessa bolsa aí, quando ocorre? Sim, sim, é, é isso mesmo. Então, a membrana sinovial, ela é uma camada de tecido liso e brilhante, ela vai ser ligada à cápsula articular, é vascularizada e inervada, né? Ou seja, ali há vasos sanguíneos que estão irrigando, levando nutrientes e oxigênio. É inervada, isso quer dizer que existem ali neurônios que fazem com que a gente consiga sentir, né, o que acontece. Ela produz um líquido articular, ou chamado de sinovial, né? Ele é um ácido hialurônico, que tem uma certa viscosidade, né, como se fosse um óleo, na verdade. É por isso que a gente faz bem essa comparação a respeito de algo que precisa receber um pouquinho de óleo para conseguir deslizar. A mesma coisa é a nossa articulação. Então, o qual enche a articulação de forma a lubrificar as superfícies em contato e proporcionar nutrição às cartilagens articulares, né? Essa é a nossa membrana sinovial. Aí, nessa imagem, a gente consegue perceber, né? Aqui eu tentei marcar ela aqui, mas não ficou muito legal, não. É só para vocês entenderem, né? Onde é que ela está. A cartilagem articular, ela é fina, fina faixa de tecido conjuntivo, resistente e, ao mesmo tempo, elástico, né? Reveste os segmentos ósseos, impede o atrito direto dos ossos provocado pelos movimentos, de modo a evitar o seu desgaste, e recebe o líquido sinovial, né? Entra em contato direto com esse líquido sinovial. Então, com isso, gente, a gente consegue observar, né? E não sei se vocês, quando a gente vai estudando o corpo humano, a gente vai percebendo quanto Deus nos fez perfeitos, né? Porque, na verdade, não basta somente ter a cartilagem no osso, né? Nos dois ossos, a gente tem o líquido sinovial, então são várias estruturas que estão ali para garantir realmente o movimento de forma suave, né? Porque a gente não tem atrito. Como também, professora, a gente observa a necessidade de cuidar cada vez mais da nossa saúde, né? Porque Isso, é tudo muito delicado, né? E muito preciso. isso. Agora você falou muito certo, viu? É verdade. Faz, né, realmente necessário a gente observar, dar atenção real à nossa própria saúde, porque Deus nos fez perfeitos, né? Com uma riqueza de detalhes muito grande. Então, o que a gente faz muitas vezes é tentar destruir isso a cada ação que a gente toma, né? A cada comida que não faz bem, né, que a gente acaba comendo, a cada atividade que, na verdade, não é muito apropriada para a nossa saúde. Então, a gente parece que tenta o tempo todo se autodestruir, né? E, às vezes, sem nem procurar os prejuízos, né, que é correr atrás de uma consulta, né, de fazer um exame para ver como é que tá, mas é isso aí.
Então, a cartilagem articular é essa cartilagem que está presente, né, dando continuidade aqui ao osso, em um e no outro. Né? Essa mesma cartilagem que a gente falou desde lá da aula sobre o esqueleto. Aí aqui nós temos o espaço da articulação, né, que ela é chamada de cavidade articular. É onde o líquido sinovial ele vai estar, né, na verdade, para justamente fazer com que essas duas cartilagens, osso com osso, ela vá se deslizando, né, a partir da articulação. Aí, gente, seguinte, se os outros, né, tinha 3 opções, né, as outras articulações, tipos de articulação, tinha 3 opções e 2 opções. Na articulação de artrose, nós temos 4, certo? E isso vai depender, né, da forma e da amplitude do movimento que a gente vai conseguir realizar. Vocês vão entender direitinho um pouquinho, né? Aqui eu tenho a articulação monoaxial, né? Ela é uma articulação cilíndrica e um exemplo bem claro é a articulação do húmero com a una, certo? Que vai promover justamente a nossa articulação aqui do nosso cotovelo, né? Inclusive é através da una que a gente consegue fazer quando a gente flexiona o braço, essa ponta, né? Que a gente consegue fazer, que a gente adora se apoiar, é justamente esse ganchinho aqui da una. Então, o húmero, ele já vem de fábrica, coisa maravilhosa. Com essa roldana aqui, que a una vai se encaixar. Então, essa articulação, ela é monoaxial porque a gente só realiza um movimento com ela, né? É um movimento grande, né? A gente movimenta bastante, mas, na verdade, a gente só consegue fazer um movimento que é de flexão e extensão, né? A gente não movimenta para os lados essa articulação. A gente só movimenta para cima e para baixo. Então, ela é uma articulação de artrose, né? Porque ela é uma articulação sinovial, mas ela é uma articulação monoaxial. A gente vai realizar somente um movimento. Aqui a gente consegue perceber também a outra articulação monoaxial, que é juntamente com o osso rádio, né? Pelo botãozinho vocês já conseguem imaginar. Aí o que eu acho interessante nessa imagem é que a gente consegue perceber como o encaixe né? É como se o homem imitasse o original, né? Que é o que foi feito originalmente, que é o nosso corpo. Mas para a gente tentar explicar cientificamente por que a estrutura dos nossos ossos é assim e o encaixe através da articulação. A articulação biaxial, né? É uma articulação que ela é mais circular, né? Porque a gente consegue realizar 2 movimentos. Esse movimento aqui, gente, é através dos metacarpos, ó, isso aqui não é falange ainda não, certo? Isso aqui é metacarpo e as falanges, né? Ou seja, quando a gente mexe o nosso dedo, a gente consegue dizer que sim, igual a chaves, né? Para cima e para baixo, e a gente consegue dizer que não. Não é verdade? Vão fazendo aí, dedo de vocês. Então, a gente faz 2 movimentos, né? A gente faz um movimento de flexão e extensão, para cima e para baixo, e a gente faz um movimento de adução e abdução, que é para os lados. Para os lados. Então, essa articulação, ela é biaxial, porque a gente faz 2 movimentozinhos maravilhosos. A gente diz que sim e diz que não. Aqui, mais uma vez. Essa aqui está mostrando, gente, a do punho, tá? Que é através dos carpos e dos metacarpos, né? Para cima e para os lados também. A articulação biaxial. A articulação
axial. Ela é uma articulação com uma boa amplitude, né, de movimentos, né, porque a gente consegue realizar muito movimento, que um dos exemplos é o nosso braço, né, o movimento do nosso ombro. A gente consegue fazer muitos movimentos. E a gente consegue fazer isso justamente por causa dessa estrutura que a gente tem aqui no osso húmero, desse acidente ósseo, que é chamado de cabeça, né? Que é justamente essa parte arredondada e grande, né? Que ela vai se encontrar justamente com esse osso, que no caso é a escápula, e ele vai se apoiar assim, né? Então, é uma articulação redonda, gente, que faz com que a gente realize diversos movimentos, que é o de flexão e extensão, levantar e baixar, né? Abdução de um lado para o outro, ou de rotação. A gente consegue rodar o nosso ombro, né? Como um ângulo de 360 graus. E isso só é permitido através dessa parte circular aqui do húmero, que é chamado de cabeça. A articulação, sim, gente, é porque aqui não tem, mas essa articulação aqui a gente também consegue ver no na nossa perna, né? O encontro da perna com a pelve, né? Da coxa com a pelve. Que no caso, o osso fêmur, ele tem a mesma estrutura do húmero, que no caso é a cabeça, né? O fêmur, ele também tem esse mesmo acidente ósseo. Eu pensei que tinha a imagem, né? Oi. Tem só o nome aí embaixo, articulações do ombro e do quadril. Exemplos. Pronto, ótimo. É porque eu achei que eu tinha botado a outra, mas não botei não. Mas aí dá para a gente saber que a articulação do nosso quadril, ele é a mesma coisa, né? Da mesma forma, inclusive porque no fêmur a gente tem a mesma estrutura, o mesmo acidente ósseo, que é a cabeça, né? A parte grande arredondada. E permite com que a gente realize os mesmos movimentos de flexão e extensão, de adução, né? Bronquilhados, adução e abdução, e também de rotação. A gente consegue rodar aí a nossa perna, inclusive a bicicleta está aí para mostrar isso, né? Porque quando a gente pedala, é justamente porque a gente consegue rodar aí a nossa perna. E é um movimento muito usado, né? A gente vê muito quando os jogadores eles vão entrar em campo, né? Eles fazem muito esse movimento de rotação na perna. E a articulação, que ela é plana, né? Ela não tem um padrão a respeito de se é abdução, se é adução, se é flexão e extensão. É apenas uma articulação, gente, de deslizamento, certo? O osso apenas desliza de um lado para o outro em relação ao outro, mas ele não se afasta, né? Como as outras articulações que a gente está falando até então, né? Então, é como se fossem blocos. Aqui nessa imagem a gente consegue perceber, né? Os blocos que deslizam, né? Se afastam e voltam, né? É uma articulação também com muito movimento, mas não é algo que a gente perceba tanto. Essa articulação plana. E a gente consegue perceber eles, né? Através dos ossos aqui do carpo, né, através desses ossos que são uns cubinhos, né, e também através das articulações do tarso, dos ossos do tarso. E finalizamos o nosso assunto de articulação, minha gente, mas não vamos ficar só nisso. Felizmente para nós. Deixa eu ver aqui qual é a minha... Anotei aqui. A nossa... Vai ter que... Hoje é 20, né? Então, meu povo, alguma dúvida com relação à articulação? Eu não sei se vocês vão ter a mesma percepção que eu tenho, né? Mas quando a gente estuda, assim, esses assuntos referentes, que são mais detalhados, né? Eles são detalhados para vocês, porque, inclusive, nas aulas dos cursos de enfermagem, por exemplo, a gente não comenta muito essa parte,
porque para eles o mais importante são outras coisas, né? Os assuntos mais essenciais. Mas quando a gente estuda um pouco sobre acidentes ósseos, sobre a articulação, a gente consegue compreender melhor os ossos, consegue compreender melhor as estruturas que tem no esqueleto, que ficam às vezes um pouco confusos. Eu penso dessa forma. Eu não sei se vocês estão sentindo isso. Ou se só estão sentindo que é assunto demais. Isso mesmo, professora. O que é assunto demais? Sim. Pois é. Infelizmente é necessário a gente comentar sobre eles. Então, minha gente, esse foi o nosso assunto de articulação. Agora a gente vai falar de outra coisinha, né? Eu não vou me estender muito. Eu acho que hoje não vai dar para terminar, mas a gente começa, que é o assunto de músculos, certo? E eu vou insistir mais uma vez para que vocês estudem bastante esses assuntos para não se perderem nos nomes. Parar aqui a apresentação. Tudo bem aí com vocês? Tem mais alguém vivo além dos que está falando comigo? Professora, eu pensei que ia terminar, agora eu já tava tão animada para me dormir. Ixi, Eu também, professora. Já tô oh morrendo. meu Deus. É porque eu tô tomando um remédio que Tadinha. dá um sono, na hora dessa dá um sono de danado. Também pensei. Vocês pensaram errado, minha gente. Vocês Já pensaram tava muito animada. errado. Ah, meu pai. Vou tentar pelo menos falar sobre essa parte inicial dos músculos, né? Mesmo que não dê tempo, ou talvez dê, não sei, da gente falar o nome dos músculos. É a vida, né? É a vida que tem para hoje e vamos lá correr atrás. Hoje já é o que? A nossa quarta aula, né? Eu dei uma anotadazinha, né, no que eu vou passar para vocês em cada aula. Aí a gente tá dentro do nosso cronograma, graças a Deus. Aqui em músculos, né? A próxima semana a gente já tem que começar o assunto dos sistemas, né? Sistema respiratório, sistema cardiovascular. Vamos embora. Tá, como é que eu fiz? Ah, espera aí, só um minutinho. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre os músculos também. Eles fazem parte de um sistema, né? A gente agrupa eles num sistema que é chamado de sistema muscular. Eles também não são somente músculos, né? Assim como o sistema esquelético não é composto apenas de ossos. Tem algumas outras características, né, que são importantes a gente comentar. Então, a notícia boa que eu tenho para dar para vocês hoje é que todos nós temos esses músculos lindos, né, maravilhosos que a gente admira, né, em algumas pessoas que conseguem mostrá-los, né? Todos nós temos esses músculos todos. Só que, no caso, né,
A grande maioria das pessoas, e eu estou nessa, a gente não tem o músculo, como é que a gente chama? O músculo não tá definido, mas só a gordura que tá por cima. É mais ou menos isso. Sim, a gente não tem o músculo hipertrofiado, né? Que é o que a gente faz quando a gente vai para academia. Isso a gente não tem um músculo definido, né? Justamente porque a gente não consegue definir o músculo, porque a gente tem uma camada de gordura por cima, né? E também porque a gente não faz hipertrofia, né? Desse músculo, a gente não aumenta ele de tamanho, para que a gente consiga ver. Então a gente tem, né? Mas ele está escondido aí no nosso corpo, né? Mas a gente tem. A esperança é a última que morre. Então, o nosso corpo, ele é constituído de cerca de 50% do nosso peso corporal, ele é músculo, né? Então, muitas vezes acontece da gente ser um pouco mais gordinho, por exemplo, e quando a gente faz academia, muitas vezes, a gente emagrece aparentemente, mas a gente não perde peso necessariamente, né? Às vezes a gente tem aquelas metas, né, de perder sei lá quantos quilos, mas, por exemplo, quando a gente faz musculação, a gente não perde muito peso, né? Porque o nosso... Professor, Oi. acontecendo comigo que antes eu perdia peso mais fácil e agora eu não tô conseguindo. Quer dizer, tô conseguindo, mas pouco, por causa Uhum. da musculação. Olha, você, se Veja a você faz diferença, musculação, veja a você... diferença, veja a diferença na roupa e tudo, mas na balança não vê. Não, mas isso aí não importa, a balança não importa. O que importa é tanto que agora a gente não faz mais essa avaliação de índice de obesidade apenas pelo IMC, né? Porque senão o IMC de uma pessoa, por exemplo, de um homem que ele faz muita musculação, né, que é o famoso bombado, vixe, vai dar obesidade mórbida, né? Mas a gente não faz mais dessa forma. Então não se atente a peso, se atente a o corpo está mais secando um pouquinho mais, né, se definindo. E fora dizer que isso é perceptível a partir da disposição, né, aí as roupas mais folgadas. Aí o músculo, gente, assim como todas as estruturas, né? Por exemplo, os ossos, eles são constituídos por células que são chamadas de células especializadas, né? Então, cada célula, ela é especialista naquilo. Então, não é diferente dos nossos músculos, eles são responsáveis por... minto, responsáveis não. Eles são constituídos por células que são especialistas em contração, em se contrair, né? Que no caso é a função do músculo, né? Se contrair. Essas células, elas são alongadas, minha gente, e elas são chamadas de fibras musculares, certo? Então, lá aquela historinha que a gente conversou sobre as células formarem os tecidos, que formam os órgãos, enfim. É isso aí mesmo, tá? Porque os músculos, eles são constituídos por células musculares, e essas células recebem o nome de fibras musculares, né? E elas se juntam para formar o tecido muscular, e o tecido muscular forma o músculo, de fato, certo? Aí nós temos alguns tipos de músculos, né? A gente vai ver aí mais na frente, no decorrer. Então, os músculos, eles são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e, pela sua concentração, são capazes de transmitir-lhes movimento, né? Para que a gente consiga realizar o movimento. Essa imagem a gente consegue ver aqui o esqueleto, né? E depois ele vai ganhar a outra camada, que no caso são os músculos. Os músculos, eles estão ligados diretamente com os ossos, né? Porque eles quem conseguem tracionar esses ossos para que a gente fique de pé, né? E para que a gente realize movimento. Aí os músculos são formados por células especializadas, denominadas fibras musculares, cuja energia latente é ou pode ser controlada pelo sistema nervoso. Gente, esse vídeo e essa imagem
é fantástico, porque a gente consegue entender claramente aquilo que a gente conversou inicialmente. Olha, aqui eu tenho o músculo, né, um músculo só. Aí esse músculo, ele vai dar origem, olha, ao tecido muscular, que vai dar origem aqui, olha, às células musculares, né? Então, a menor estrutura. Então, acho que mais didático do que isso não dá, né? Acho que já deu para entender muito bem. Então, com essa imagem, a gente consegue perceber os grupos, na verdade, de células que vão dar origem ao músculo. Mas isso para a gente não importa muito, né? O que importa é a gente saber que a menor estrutura é a fibra muscular, que é a célula, né? E juntos eles vão formar um feixe muscular, né? Esse feixe, né, ele vai estar, esse feixe não, essas células, elas vão estar envolvidas por uma camada que é chamada de endomísio, né? Sempre que vocês verem essa palavra, esse prefixo endo, vai ser algo que está dentro, né? Endomísio. Aí essas células juntas vão dar origem aos feixes, né? Os feixes musculares, como se fossem os tecidos musculares, que aí juntos vão dar origem ao músculo como um todo. Mas aí cada feixe ele vai ter uma camada, olha, não é tanto que não é à toa que é bem dividido. Vai dar origem ao, aliás, minto, a camada que recobre o feixe, ele é o perimísio. E, gente, se vocês pegarem uma carne, né, uma carne de boi, quando vocês cortarem essa carne, a carne que não tenha gordura, tá, gente? Um pedaço mais livre de gordura. Vocês vão conseguir até perceber um pouco disso aqui, né, dessa visão que a gente vai ter aqui. Então, esse músculo por completo, ele vai estar ligado ao tendão, né, que vai estar ligado ao osso. Então, o músculo vivo é de cor vermelha. Essa coloração avermelhada é justamente das fibras musculares, das células. Se deve à mioglobina, né, que é a estrutura que vai dar essa cor, né, uma proteína semelhante à hemoglobina, presente nos glóbulos vermelhos, que cumpre o papel de conservar o oxigênio, né, esse O2 é o oxigênio, proveniente da circulação para o metabolismo oxidativo. Os músculos representam 40 a 50% do nosso peso total. Aí, quais são as funções, né, dos músculos? O que é que eles fazem? Primeiro, produzir os nossos movimentos, né, nossos movimentos corporais. Para que a gente consiga realizar, é preciso que os músculos, eles tracionem, eles puxem os ossos, para que a gente consiga realizar, né. Não é à toa que quando a gente malha, né, a gente acaba pegando um determinado peso, os músculos eles vão crescendo, justamente porque quem faz o trabalho, né, de tração para que a gente consiga fazer são os músculos. Estabilização de posições corporais, né, a contração dos músculos esqueléticos estabilizam as articulações, ou seja, para que a gente consiga ficar parado, também há necessidade dos músculos tracionarem os ossos, né, e fazer com que as nossas articulações, elas fiquem paradas, né, inclusive eu trago essa foto porque quem já ficou nessa posição sabe o quanto é difícil você ficar parado, né, e o quanto realmente o músculo, ele trabalha somente para a gente conseguir ficar parado. Outra função, essa é bem importante, gente, é a regulação do volume dos órgãos, né. A contração sustentada das faixas anelares dos músculos lisos, que são os esfíncteres, pode impedir a saída do conteúdo de um órgão oco, né? Ou seja, lá no nosso ânus, né? E lá no na nossa bexiga, né? Nós temos uma musculatura que nos ajuda a segurar o xixi e o cocô, né? Ou seja, se não existisse esse músculo, a gente ia precisar usar fralda, para o resto da vida, na verdade, né?
Então, o que que acontece? Nós também temos músculos que eles fazem justamente essa regulação do quantitativo de algum conteúdo que tem dentro de algum órgão, que no caso é os intestinos, né? Então, quando a gente ainda não está em condição de ir ao banheiro naquele momento, a gente está assistindo a aula, não posso sair agora, então a gente vai lá e segura. Movimento de substâncias do corpo, né? Existem partes do nosso corpo, órgãos, que eles são constituídos por músculos, certo, gente? Por exemplo, essa imagem aqui é a imagem do nosso sistema gastrointestinal, né? Do nosso sistema digestório, que vem aqui, o alimento ele vem aqui através do esôfago, né? Chega aqui no estômago, então ele vai aqui para esse intestino, né? Que ele está todo enroladinho, e depois ele vai seguir para esse, ó, seguindo essa mesma luzinha aqui que vocês estão vendo, certo? Então, o alimento, ele não sai simplesmente escorregando como se fosse um tobogã pelos intestinos, não. Ele é movimentado. Ele é movimentado porque dentro desses órgãos, né, na superfície desses órgãos, tem músculo. Então, os músculos, eles realizam o movimento e empurram esse alimento no decorrer. Ai, cadê a seta? No decorrer do nosso tubo digestório, certo? Porque o nosso sistema digestório, ele nada mais é do que um canal muito grande, né, enrolado. Porque começa a partir do momento que a gente engole, né, e ele vem descendo aqui através do esôfago, chega no estômago e vai seguindo todo esse processo até o momento que ele é eliminado. Então, o alimento ele não vai simplesmente ser escorregando como se fosse um tobogã, não. Ele vai realmente sendo empurrado, né, através dos movimentos musculares dos intestinos, né, que é chamado de peristaltismo. Então, não é somente vai, não. Ele vai sendo levado realmente, né? Então, as contrações dos músculos lisos nas paredes dos vasos sanguíneos regulam a intensidade do fluxo sanguíneo. Isso também acontece nas nossas veias, né? Nas nossas veias. Por quê? Não sei se vocês já prestaram atenção, que e a gente vai ver isso mais na frente, né? Que nós temos dois tipos de vasos sanguíneos, nós temos dois tipos de encanamento, na verdade, que são as artérias e as veias. Ao invés de carregar água, elas carregam sangue, né? Então, quem vai ajudar a fazer com que esse sangue ele vá percorrendo pelo corpo é justamente os músculos que tem dentro das veias, né? Porque no caso das artérias, elas já têm uma pressão que esse sangue ele sofre, né, e ele vai sendo empurrado através dessa forma. Mas aí as veias elas têm esses músculos que fazem com que esse sangue ele vá sendo empurrado também. Por que que ele não simplesmente vai deslizando? Porque para descer seria fantástico, mas para subir, como é que o sangue ele vai para as pernas e depois ele precisa voltar? Não é à toa que quando a gente passa muito tempo parado, muito tempo sentado, com as pernas para baixo, a gente começa a sentir alguns sintomas, que é as pernas pesadas, né, muitas vezes inchadas. É justamente porque você não está ajudando, né, a fazer com que esse sangue ele retorne, você não está se movimentando. Então, outro lugar que vai ter músculo é dentro dos órgãos do sistema urinário, né, que vão carregar justamente essa urina. Então, esses órgãos que eles vão levar algum tipo de conteúdo, então, dentro desses órgãos existem esses músculos, e só para deixar claro, esses músculos a gente não controla, né? Não controla como os músculos que a gente controla, né? Os músculos das mãos, né? Dos braços, das pernas, a gente controla. Esses aqui que a gente está falando, a gente não controla. Eles funcionam também para a produção de calor, né? Quando o tecido muscular se contrai, ele produz calor, e grande parte desse calor liberado pelo músculo é usado na manutenção da temperatura corporal. Não é à toa que quando a gente está gastando muita
muito o nosso músculo, a gente está usando muito o nosso músculo, nosso corpo fica quente, né? Quando a gente está fazendo atividade física, quando está malhando, quando está correndo, enfim, a gente sente o quê? O nosso corpo aumentar a temperatura, a gente fica com o corpo mais quente. Além do suor, né? Que o suor já é uma tentativa de esfriar. Então, essas são as nossas funções para os músculos, né? Produzir calor, movimentar as substâncias dentro do corpo, regular o volume dos órgãos, produzir os movimentos corporais e promover a estabilização do corpo, fazendo que a gente fique parado. Aí no nosso corpo a gente tem 3 tipos de músculos, certo? Não é um tipo só. A gente tem 3 tipos. O músculo liso, o músculo estriado cardíaco e o músculo estriado esquelético. Aí aqui a gente tem uma imagem que dá para deixar um pouco mais claro, né? O músculo estriado cardíaco, ele é um músculo único, ou seja, só tem no coração, tá, gente? Ele não existe em nenhuma outra parte do corpo. Ele é justamente responsável pela contração muscular, ou contração cardíaca. O coração bater, quem faz isso é justamente o músculo estriado cardíaco, fazer com que o coração, ele se movimente, certo? O músculo estriado esquelético é o músculo que a gente conhece, que a gente vai usar para movimentação, que eles estão atrelados aos ossos, né? Fazer com que a gente ande, com que a gente fique parado, né? O tecido muscular liso, ele é o que está presente dentro dos órgãos, como a gente conversou, né? Que faz com que o determinado conteúdo, determinada substância que tem no nosso corpo, ele vá caminhando, fazendo o percurso dele até o momento da saída. Então, o músculo liso ou músculo não estriado, né, ele é um músculo de contração involuntária. Como eu falei, a gente não determina se eles vão funcionar ou não, quando eles vão funcionar ou não, tá? É uma contração involuntária, a gente não determina isso. São localizados nas estruturas ocas do corpo, né, como, por exemplo, o estômago, a bexiga, o útero, no caso das mulheres, o intestino, né, além da pele e dos vasos sanguíneos, né, das artérias e das veias. Por exemplo, quando a mulher ela vai ter filho, né, quando ela entra em trabalho de parto, se for um parto natural, a criança nasce naturalmente, porque o útero ele é repleto de músculo, então ele se contrai para expulsar a criança. Então, assim, sua função assegura a movimentação dos órgãos internos, consegue se movimentar. O músculo estriado cardíaco, ele também é de contração involuntária, graças a Deus, né? Porque senão, a gente, quando fosse dormir, a gente morria. Porque a gente não determina se o coração vai bater ou não, né? A gente não determina se ele vai bater agora, ou é mais tarde, ou se vai bater rápido, ou se vai bater devagar. E isso é muito bom, porque senão quando a gente fosse dormir, né, a gente fosse desligar a nossa mente, a gente desligava também os músculos do coração, o coração não batia mais. Então, eles estão presentes somente no coração, né, e ele é chamado de miocárdio. Esses músculos asseguram os vigorosos batimentos cardíacos, faz com que o nosso coração, ele bata, de verdade. E o músculo estriado esquelético, ele é o único que ele trabalha de acordo com a nossa vontade, né, de forma voluntária. A gente é que determina, né, mediante aquele movimento que a gente quer realizar, né, aquele gesto, o ato de andar, o ato de ficar parado, enfim, ele é obedecido mediante aquilo que a gente deseja. Então, são conectados com os ossos e cartilagens através das contrações. Permitem os movimentos, as posições corporais, além de estabilizarem as articulações do organismo, né? Fazer com que a articulação ela fique parada, sem movimentação. Aí aqui a gente tem alguns
componentes dos músculos estriados cardíacos. Gente, quando a gente vai falando sobre os músculos, o nome dos músculos, a gente vai falar somente do estriado cardíaco, tá certo? Então, um dos componentes dos músculos é o ventre muscular. É a porção contrátil do músculo, é a porção que se contrai, né? Constituídas por fibras musculares, que são as células, se lembrem, que se contraem, né? Constitui o corpo do músculo, né? A porção carnosa. O ventre muscular, tem uma imagem mais na frente. O tendão, ele é um elemento de tecido conjuntivo, rico em fibras colágenas, que serve para a fixação do ventre em ossos, né? Ou seja, do começo do osso, do músculo, perdão, para o osso, né? Em ossos, no tecido subcutâneo e em cápsulas articulares. Possuem aspecto morfológico de fitas ou de cilindros, né? Se assemelha a fitas ou a cilindros. Bom, essa imagem é bem interessante, né? Aqui a gente tem o osso, né? Que aqui no caso é o braço, o antebraço, aqui o ombro. Aí a gente tem aqui a parte que se liga, né? O ventre muscular até o osso, que é o tendão, né? Aí a gente tem o ventre muscular, a parte muscular propriamente dita, né? E que, no caso, essa parte aqui, no caso, é a parte contrátil, né? A parte que vai se contrair. A aponeurose, ela é uma estrutura formada por tecido conjuntivo, né? Membrana que envolve grupos musculares, geralmente apresentam-se em forma de lâminas, né, ou de leque. Por exemplo, na nossa cabeça, a gente tem uma grande aponeurose. As bainhas tendinhas, elas são estruturas que formam pontes ou túneis entre as superfícies ósseas sobre as quais deslizam os tendões. A sua função é conter o tendão, permitindo-lhe um deslizamento fácil, né? Então, é uma forma de fazer com que o músculo e a parte inicial, que é o tendão, ele deslize sobre o osso, para que também não haja atrito. E as bolsas sinoviais, né, são encontradas entre os músculos ou entre um músculo e um osso. São pequenas bolsas formadas por uma membrana serosa que permite o deslizamento muscular. Meu povo, agora sim, eu vou dar uma citada aqui nos músculos, né, para a gente começar a se situar. Começando pelos músculos da face, né? Originalmente, nós temos mais de 600 músculos, né? Todos, se a gente for somar, né? Mas aí é o seguinte, eu vou falar para vocês dos principais, né? Dos mais importantes, dos mais visíveis, né? Dos maiores, que é para a gente também não tem como a gente aprender o nome de todos também nesse tempo. Então, a gente vai ver os principais. Aí, o que foi que eu fiz aqui? Eu circulei aqueles que eu julguei ser os principais. No caso, essa imagem são todos, certo? Mas aí nas outras, eu circulei os que eu julguei principal, certo? Principais. Então, alguns eu fui apagando, assim, o nome, né? Mas aí os outros eu fui circulando, que aqui nas imagens já ia puxando para outros músculos, mas aí também eu apaguei aqui porque eu queria que a gente fosse vendo em cada foto, a gente fosse conseguindo ver alguns, né? E não ficasse todos numa foto só, que a gente não ia conseguir diferenciar. Mas aí eu saí circulando, né? Aqueles mais importantes e também colocando umas fotos que desse para a gente ver alguns que estão abaixo, né? Os músculos, eles vão se sobrepondo, né, um ao outro. Então, fui colocando aqui os principais, né, aquilo que eu julgava ser os principais, como esses que estão aqui.
Então, esses que não estão circulados, a gente não vai estudar, tá certo? Esses que não estão circulados. Vamos lá, começar. Então, começando pelos músculos da face, né? Começando pela aponeurose, que nós temos aqui na cabeça, né? Ela é chamada de Gália, né? É a primeira aponeurose que a gente tem. O segundo músculo é o músculo aqui da fronte, né? Que está acima do osso frontal. Então, se ele está acima do osso frontal, o nome dele vai ser occipito frontal, certo? Número 2. Esse músculo aqui, que ele está aqui um pouco acima do nosso nariz, né, e entre as nossas sobrancelhas, ele é chamado de músculo prócero, né? Vocês lembram que o M representa a palavra músculo, né? Então, músculo prócero. Esse músculo que nos ajuda aqui a fazer o movimento da sobrancelha, né, ele é chamado de corrugador de supercílio. Esse aqui junto ao músculo próximo. Aí nós temos o músculo que está ao redor do nosso olho, esse circularzinho aqui que está ao redor. Ele é chamado de músculo orbicular do olho. Certo? Ele é a parte orbital, certo? Ou seja, que ele faz uma órbita, está ao redor. Quando vocês verem orbicular, é algo que está ao redor. Por exemplo, tem o orbicular da boca também. Esse que está ao redor. Mas esses 5 aqui, ele é orbicular do olho, mais a parte orbital. Porque esse número 6, que está acima da pálpebra, e que ele também é orbicular do olho, mas ele é a parte palpebral. Aí nós temos vários aqui na nossa bochecha, né? Que o número 7, ele é o levantador do lábio superior e da asa do nariz, certo? Número 7, esse que atravessa aqui. Levantador do lábio superior e da asa do nariz, né? As asas do nariz. O 8 é o que aqui está, recobre o nariz, né? Ele é chamado de músculo nasal. O 9, ele está ao lado aqui do 7, ele é apenas o levantador do lábio superior. E o 10, esse músculo aqui, 10, ele é auricular anterior, músculo 10. Aí aqui nós temos mais alguns números, né, mas a gente vai estudar. O número 15, que é o bucinador. O número 16 é o músculo risório, né, que é ao lado da boca. Ele nos ajuda a realizar o sorriso, né, quando a gente puxa as duas pontas dos lábios, né, para poder formar o nosso sorriso, o músculo risório, número 16. O orbicular da boca, como eu comentei, é esse que está ao redor aqui da boca, né? E o músculo mentual, o músculo do mento, né? Que é esse aqui do queixo. Não sei se eu falei para vocês no primeiro socorro, que muitas vezes a gente faz o controle cervical no mento, né? Ou seja, vem justamente a respeito desse músculo mentual. Aí quando a gente vem aqui para o músculo, os músculos do pescoço, né? E os músculos do tórax, a gente tem o mais conhecido e simpático de todos, que é o músculo esternocleidomastoide. Esse nome aqui todinho, ele é o músculo do pescoço. O nome dele é esternocleidomastoideo. O músculo da parte posterior, né, das costas, acredito que quem malha já até conhece, é o músculo trapézio, né? A gente, quando faz aquelas atividades assim, que a gente tá malhando o braço, né? Mas puxando assim para as costas, é o músculo trapézio que a gente tá malhando.
esse em formato de triângulo na parte posterior. Aí aqui mais para dentro a gente tem o músculo esternoióideo, porque próximo ao externo e próximo ao osso ióide, aqui do pescoço. Esse músculo aqui de cima, né, esse que a gente malha também, e as pessoas que têm os músculos mais definidos conseguem mostrar, é o músculo peitoral maior. Tá? Esse aqui de cima. E esse músculo também, que quem malha consegue mostrar ele, consegue fazer com que ele apareça, é o músculo serrátil anterior. Ele tem essa aparência assim, olha, como se fossem umas serrinhas. Então, quem malha bastante consegue fazer com que o serrátil anterior ele apareça também. Aí, gente, para a gente conversar um pouco sobre os músculos aqui do tórax, né? E do tórax e do pescoço, a gente tem. Eu falei do peitoral maior, não foi? Que é esse aqui de cima. Quando a gente tira o peitoral maior, a gente consegue ver o peitoral menor. Por isso que tem o maior, porque no caso depois tem o menor, né? Então, nessa imagem, vocês conseguem ver o peitoral maior e desse outro lado que foi retirado, o peitoral maior, a gente vê o peitoral menor, certo? Olha aqui o serrátil de novo, né? Alguns estão repetidos, viu? Prestem bastante atenção quando vocês forem olhar. Então, aqui eu estou mostrando o serrátil de novo, né? Mais de perto. Outro músculo do pescoço é o músculo escaleno. E aqui, olha, esse serrátil anterior também, ó. O serrátil anterior de novo. Aí nós temos os músculos intercostais externos, né, que eles estão aqui entre uma costela e outra. Eu tenho músculos que são chamados de intercostais. Aí aqui acima da nossa clavícula, né, eu tenho o músculo subclávio. Vai dar origem justamente através de uma artéria, que também ela passa nesse mesmo lugar, e também ela tem o nome de artéria subclávia. Então, músculo escaleno, músculo peitoral maior, serrátil anterior, músculo intercostal, músculo serrátil anterior de novo, intercostal externo, peitoral menor, músculo subclávio. Esse músculo diafragma, ele fica abaixo dos nossos pulmões, né? Ele é muito importante porque ele nos auxilia diretamente na respiração, né? Para fazer com que o nosso pulmão ele se expanda, né? Ele encha, o nosso diafragma ele se contrai para baixo, né? Os pulmões eles estão aqui dentro da caixa torácica e o diafragma ele tem esse formato como se fosse um paraquedas. Então, quando o pulmão ele enche, o diafragma ele se contrai aqui para baixo, né? Quando o pulmão ele vai secar, o que que ele faz? Ele empurra de volta para cima, né? Ele relaxa, empurra de volta para cima e faz com que o pulmão ele se contraia para conseguir eliminar o ar. Então, o diafragma ele é muito importante. Ele também tem uma função bem importante que é por conseguir separar o tórax do abdômen, tá? Aí os músculos do abdômen, né, é os nossos famosos tanquinhos, né, que eles são chamados originalmente de reto do abdômen, né, são todos esses quadradinhos. Entendeu? Então, esses quadradinhos aqui que são os tanquinhos, eles são os retos do abdômen. Esse aqui ao lado, gente, lembra que aqui é o serrátil anterior e eu tenho esse aqui ao lado, que se você não tiver, que a gente chama de culote, vai dar para ver, é o oblíquo externo. Né? Oblíquo externo do abdômen. Aí aqui a gente tem detalhadamente os músculos, né? Eu tenho o reto do abdômen, né, que é os tanquinhos. Aí eu tenho a camada mais externa,
que é esse aqui ao lado, que é o oblíquo externo, né, que eu mostrei já. Se eu tirar o oblíquo externo, eu vejo o oblíquo interno. Se eu tirar o oblíquo interno, eu vejo o transverso. Tá? Então, reto do abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno abaixo. Isso dos dois lados, tá certo? Oblíquo interno e depois o transverso, abdômen. Agora aqui um pouco na parte, essa foto aqui, gente, esse pedaço aqui é a visão posterior e essa aqui é a visão anterior, né? Mediante a posição anatômica, por isso que está assim meio estranho. Então, para a gente falar sobre os músculos do braço, né, os músculos do membro superior, na verdade. A gente começa por esse músculo aqui, que é onde aplicam a nossa vacina, é o músculo deltoide, né, que é um músculo na forma de um triângulo. Aí nós conhecemos o músculo bíceps, né, o bíceps braquial, né, e o músculo tríceps braquial. O bíceps, no caso, é o músculo da frente, como a gente fala, na visão anterior, e o tríceps é o músculo que está posterior no braço. Aí a gente tem o músculo braquial também. Aí nas nossas mãos, né, nós temos os músculos tenares e os músculos hipotenares. Na perna, o que a gente tem? A gente tem aqui o músculo ao lado, né, bem juntinho aqui, para iniciar o quadril. A gente tem o músculo tensor da face lata. O músculo ilíaco, é esse aqui, porque justamente ele está próximo ao osso ilíaco. Aí a gente tem o músculo adutor longo. O músculo sartório é esse aqui, bem compridinho, né? A gente até brinca que ele sarta daqui para cá, de um lado para o outro, porque ele começa aqui desse lado e vem aqui para o lado mais medial. E o músculo grácil, é esse aqui, bem medial às nossas coxas. Aí na nossa perna, a gente tem o músculo tibial anterior, né? E o nosso músculo fibular longo, né? Já acompanha também o nome dos ossos, né? Tibial anterior na tíbia e anterior porque no caso está na frente, né? Fibular longo está acima da fíbula. Aí a gente tem os músculos da coxa também, e eles são chamados de quadríceps, né? Esses 4 músculos juntos, eles são chamados de quadríceps. É aquele que eu comentei lá na nossa aula de intermédio, de meio. O músculo que está acima, ele é o reto femoral, né? A gente tem o reto do abdômen, mas aqui a gente tem o reto femoral, acima do fêmur, né? Aí eu tenho o vasto medial, né? O músculo que ele vai estar aqui mais medial. O vasto lateral, né? Inclusive a gente também aplica medicação aqui no vasto lateral. E quando eu tiro aqui o reto femoral, eu vou conseguir ver o vasto intermédio, que ele vai estar entre os 2 outros vastos. Os 4 juntos formam o quadríceps. Na parte posterior, eu tenho outra aponeurose, né? Aponeurose epicânica. O músculo occipito frontal, ele vem da frente para a parte de trás.
Aí, estou repetindo aqui, olha, o músculo esternocleidomastoide também, ele se origina da parte posterior. Estou repetindo aqui também, músculo trapézio, que a gente já falou, né? Esse é o músculo trapézio. O músculo infraespinal, o músculo redondo menor, o músculo redondo maior, né? Esse músculo bem grande aqui que a gente tem nas costas, que ele é o latíssimo do dorso. E os nossos glúteos, né? Nós temos alguns glúteos. O glúteo máximo, né? Aqui da parte posterior, né? Da pelve, no caso no bumbum. Eu tenho o glúteo máximo, né? O glúteo médio e abaixo eu tenho o glúteo mínimo. Então, se eu tirar aqui o máximo e o médio, eu vejo o mínimo. Você vê como eles são sobrepostos. Eu tenho o máximo, o médio está por baixo, o mínimo ainda está por baixo do médio. Agora, para finalizar, olha aqui repetindo, glúteo máximo. Eu tenho os músculos da perna, né, na parte posterior. Os músculos gastrocnêmio e depois o músculo sóleo. São esses dois aqui, um ao lado do outro. No caso, essa estrutura aqui é o famoso tendão de Aquiles, né? O tendão do calcâneo. Então, gente, esses são os nossos músculos da nossa aula de músculos. Sei que vocês já devem estar cansados e também cheios de informação, né? Mas é assim mesmo, né? No início a gente sempre fica um pouco exacerbado com tanta informação, não sabendo como é que vai aprender tudo isso, mas eu garanto que vai dar tudo certo, tá bom? Então, vou mandar a atividade dos 3 assuntos juntos, minha gente, para vocês me enviarem um arquivo só. Vai ser uma boa quantidade de questões, mas eu também vou dar um prazo maior para vocês me entregarem, tá certo? Então, boa noite, bom final de semana, e a gente se vê na segunda-feira, né, essa aula? Na terça, não? Não, vai ser na segunda-feira, dia 23. Ah, tá certo. Ok? Tchau, tchau, minha gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.